Hoje eu vou te mostrar qual escalação o técnico Renato Paiva deve colocar em campo amanhã nesse jogo Botafogo versus Atlético Mineiro. Botafogo de certa forma tá pressionado por resultados, o técnico Renato Paiva tá pressionado a apresentar o futebol melhor em campo e também conseguir vitórias para o time do Botafogo para não se distanciar do pelotão de cima no Campeonato Brasileiro. Mas qual escalação ele deve colocar em campo? Vai repetir a mesma escalação do último jogo contra o São Paulo? Vai fazer mudanças? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã, 4 horas da tarde, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que é o time que o Botafogo foi campeão da Libertadores em cima, mesmo jogando ali com um jogador a menos, praticamente a partida toda. Mas é um ano diferente, 2025, o time do Atlético Mineiro se reforçou, o time do Botafogo também se reforçou, tiveram algumas perdas de ambos os lados, mas uma coisa eu tenho certeza é que esse time do Atlético Mineiro vai levar esse jogo como se fosse uma revanche, vai querer ganhar de todas as formas do time do Botafogo, então o Botafogo precisa entrar com o dedo ligado na tomada para sair vencedor desse confronto. E o técnico Renato Paiva não deve fazer muitas alterações em relação ao último jogo contra o São Paulo. Por mais que o Botafogo não tenha jogado assim bem na maior parte do tempo, o Botafogo conseguiu um empate, poderia ter saído vencedor se tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades de gol, mas é bem verdade que precisa organizar a parte defensiva. No gol, o Botafogo vai com John mais uma vez, Paredão no gol. Na lateral direita ele deve repetir o Vitinho, não deve colocar o Matheus Ponte. A gente sabe que sempre dependendo do jogo, né, o Matheus Ponte entra ali na partida, consegue até entrar bem em algumas situações. Dependendo da partida, o Matheus Ponte consegue entrar bem em algumas situações e ajuda o time do Botafogo. A gente tem sempre assim, né, cara, que o Matheus Ponte é um lateral mais ofensivo do que o Vitinho. A dupla de zaga do Botafogo novamente deve ser Jair e Alexander Barbosa. A dupla de zaga não é ruim. Eu acho que o sistema defensivo do Botafogo como um todo não tem uma marcação encaixada, é um time que deixa muitos espaços e joga de forma muito exposta, até mesmo pela agressividade que o time tenta ter em alguns momentos, só que o problema é que o Botafogo não consegue executar essa agressividade e acaba estourando no sistema defensivo. Mas Jair Alexander Barbosa confirmado. Na lateral esquerda ele deve repetir o Cuiabano como titular. Ele entende que o Cuiabano é um lateral de mais força, de mais velocidade do que o Alex Telles, então o Cuiabano aos poucos está ganhando essa chance aí no time do Botafogo para ser titular. A gente vê em vários momentos na partida o Cuiabano ultrapassando o corredor por dentro e o Matheus Martins ocupando aqui essa faixa mais lateral. E aí o Cuiabano pode receber passes do Savarino, pode receber passes do próprio Matheus Martins, e ele faz muito esse movimento. Vem para dentro o Cuiabano e cai depois para a ponta na hora que recebe esse passe para buscar esse cruzamento para dentro da área. Esse é um ponto forte aí que o Botafogo tenta utilizar sempre dos seus laterais, tanto do lado esquerdo, também do lado direito. A dupla de volantes mais uma vez deve ser Gregory e Marlon Freitas. Por mais que o Patrick de Paula tenha entrado bem no último jogo, né, foi importante para o Botafogo conseguir o empate, eu acho que ele vai manter Gregory e Marlon Freitas. Quando ele tirou o Gregory e colocou o Patrick de Paula, ele deixou o Marlon Freitas um pouquinho mais atrás e adiantou um pouco mais o Patrick de Paula. Deixa o time do Botafogo mais móvel, mais leve, né? Tem um jogador que consegue trabalhar melhor essa bola vendo o jogo de frente e ir também encontrando os passes em profundidade, consegue encontrar jogadores em boas situações, que é o Patrick de Paula. Quando ele joga como volante vendo o jogo de frente, ele tende a ir bem melhor do que quando ele joga de camisa 10 de costas pro gol. E aí, o trio de meias do Botafogo será Arthur novamente aqui nessa meia direita, Savarino armando o jogo por dentro, o Savarino que é lei do ex contra o Atlético Mineiro, então fiquem ligados. E o Savarino é um jogador que voltou a jogar bem nesse jogo diante do São Paulo. É importante que ele retome sua confiança jogando na posição que ele jogou na temporada passada, que era como esse meia que flutua pelos lados do campo, que tem liberdade. Aí eu gosto bastante do Savarino. E na ponta, pelo lado esquerdo, o Matheus Martins mais uma vez deve ser o titular, até porque o Santiago Rodrigues não vai novamente para esse jogo, será desfalque do Botafogo, então o Matheus Martins é o que tem para essa partida. E o Igor Jesus no comando de ataque. Algo que eu sinto falta no time do Botafogo é os reforços dando uma resposta. Por exemplo, o Botafogo contratou o Juan Cruz, que não conseguiu se firmar, não deu uma resposta até o momento, jogador muito caro. O Elias Manuel também é outra contratação que o Botafogo não conseguiu ainda fazer rodar no elenco. Para vocês terem noção, esses jogadores do Botafogo que foram bem caros estão sendo preteridos ao Mastriani, que é um jogador que era reserva do Atlético Paranaense. Então qual é o nível que esses jogadores vêm apresentando nos treinamentos para eles estarem atrás do Mastriani, que era reserva do Atlético Paranaense e que também não está entrando bem nos jogos? E mesmo assim o Renato Paiva vem preferindo o Mastriani a esses dois jogadores na hora de utilizar o banco de reservas. Outro reforço do Botafogo que a torcida coloca bastante expectativa, mas que ainda não teve um retorno em campo, é o Nathan Fernandes, esse por conta de lesão. Mas tem uma pequena expectativa
expectativa que ele possa ser relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Jefinho também tá ganhando mais minutagem, tomara que o Jefinho possa voltar ao seu melhor futebol, porque aí que subiria demais o nível técnico do time do Botafogo. Mas essa é a escalação do Glorioso. Já o Atlético Mineiro tem como sua provável escalação para esse jogo o Everson no gol, Natanael na lateral direita, Júnior Alonso e Lianco formando a dupla de zaga, com Caio Paulista jogando como lateral esquerdo, Fausto Vera, Rubens ou Gabriel Menino ali atuando como um segundo volante, Gustavo Scarpa como meia, Coelho aberto na ponta direita, Rony aberto ali mais na ponta esquerda e o Hulk jogando como centroavante. É um time forte também, mas o Atlético Mineiro vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. São duas equipes que não estão bem, que têm elencos que podem render mais do que estão rendendo, então os dois querem dar essa resposta para o seu torcedor. É claro, o Atlético Mineiro jogando dentro de casa vai tentar partir para cima do Botafogo, eu acredito, mas aí vai do Botafogo também mostrar sua imposição, independente de onde estiver jogando, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar, que amanhã teremos pós-jogo no canal dessa partida, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!